teus caminhos, mas te darei a minha canção. Em agosto de 2012, a rede de blogs de Nova Olinda tem como personalidade do mês o pastor Júnior, da Igreja Assembleia de Deus Nova Vida, formado em Missiologia e Teologia pela ETM, Escola de Teologia e Missões de Vitória, no Espírito Santo. Boa tarde, pastor Júnior. Boa tarde. Quando aconteceu a sua conversão para a Igreja Evangélica e de que forma aconteceu? Minha conversão ela aconteceu aos 17 anos, né? Eu tinha 17 anos, isso foi há 16 anos atrás, e ela aconteceu de forma inusitada. Não tinha pretensão de me converter, como qualquer outro jovem. Vivia a minha vida nas farras, nas festas, tudo aquilo que o mundo oferece para os jovens, e fui até a casa de um crente. Eu já conhecia a igreja, já tinha ouvido a palavra de Deus, e esse crente começou a pregar para mim, né? E tudo que ele pregava era aquilo que eu estava vivendo. Todas as coisas que ele dizia eram situações pelas quais eu estava passando. E naquela noite ali era um momento que eu estava indo para uma festa, tocar numa festa, né? E eu ouvi a palavra de Deus ali, a palavra de Deus falou comigo, e eu aceitei a Jesus como Salvador. Quando eu aceitei a Jesus como Salvador, né, eu aceitei crendo que eu iria ficar uma semana só, porque na outra semana tinha uma outra festa que eu já tinha agendado para estar nessa festa, e essa semana acabou se tornando um mês, depois um ano, 2 anos, já fazem 16 anos. Foram as circunstâncias que eu aceitei a Jesus como Salvador e me tornei um evangélico. Como uma pessoa evangélica pode vir a se tornar pastor? Em relação a uma pessoa evangélica se tornar pastor, né, uma das perguntas que as pessoas elas costumam fazer. Primeiro, a pessoa ela tem que demonstrar uma certa vocação, né, ela tem que ter uma certa facilidade, tem que aparecer nela uma certa facilidade para a coisa, ela tem que ter um dom de pregação, ela tem que ter vamos dizer assim, o que a gente chama de iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem que testificar que aquela pessoa tem aquele dom, aquela capacidade. É uma coisa que vai se manifestando automaticamente. A pessoa se converte, né? E de repente alguém olha para essa pessoa e diz: essa pessoa ali, ela nasceu para ser pastor. Quando eu me converti, uma semana que eu me converti, eu recebi a oportunidade de me pregar, né? E eu era um jovem que eu não falava, eu era tímido e fechado. Só que quando eu recebi a oportunidade, peguei o microfone, eu falei 40 minutos, né? Então, depois que eu desci do culto, as pessoas começaram a me abraçar, e você é um pregador, você é isso. Então, há um certo, vamos dizer assim, uma certa capacitação dada por Deus também. E também tem a questão dos níveis, né? Primeiro, você é um obreiro da igreja, você é um auxiliar, né, da palavra, você dirige pequenos cultos, você é um porteiro da igreja, você faz alguns pequenos trabalhos, e depois você passa ao diaconato, que é um cargo de maior responsabilidade, onde você vai auxiliar pessoas, onde você vai distribuir a Santa Ceia, né, fazer aquele momento de comunhão com as pessoas ali. Depois o presbitério, né, que é o segundo do pastor ali, é a segunda pessoa do pastor. E por fim, no caso de muitos, ou missionário ou pastor, ou não necessariamente missionário ou pastor, às vezes pastor primeiro, depois missionário, enfim, são 2 níveis assim que estão de igual modo. Essa é a trajetória dentro da igreja, né? Dentro da igreja existe essa trajetória aí. No meu caso, essa trajetória demorou 16 anos. Então, para você ter uma ideia, não é uma coisa que você entra hoje e você sai pastor. Aí tem um seminário teológico, né? No meu caso, eu fiz um seminário de teologia, faço outros seminários ainda estudo teologia, arqueologia bíblica, várias outras matérias que me são interessantes, né? Homilética, hermenêutica, e concluindo ali o seminário, aí a pessoa ela pode se dizer que está pronta para ser realmente
realmente um pastor. Então tem uma trajetória, é mais ou menos assim, que algumas pessoas, alguns pastores, eles, dependendo do ministério que eles estão, esse processo é mais rápido. Alguns seminários, algumas igrejas, elas não precisam de teologia, outras já exigem teologia, enfim, mas teologia eu acho uma coisa essencial para um pastor e seguir esses níveis aí de obreiro, diácono, presbítero, até nível de pastor, é uma trajetória. Né? Pastor, qual a função social da igreja? A função social da igreja, no que nós acreditamos, ao menos na nossa igreja, né? Nossa igreja ela é uma igreja muito envolvida com a área social. Como nós usamos alguns lemas, nós temos alguns lemas, dos lemas da nossa igreja é mais que uma igreja, uma família, né? Nós temos esse lema. Nós também costumamos pregar que amor não é somente belas palavras, né? Amor ele tem que ser expressado através de atitudes, através de atos. E a nossa igreja é uma igreja que já há muitos anos a gente tem vamos dizer assim, uma vocação social. Nós temos aquela parábola que a Bíblia fala sobre o bom samaritano, né, que um homem ele estava caído à beira do caminho e passou ali um sacerdote religioso. Aquele homem tinha sido espancado, tinha sido agredido, e esse sacerdote viu aquele homem ali e passou de longe. Depois passou um levita, um cantor, né, e olhou para aquele homem e passou de longe também. Por fim passou um samaritano, que era um cidadão desprezado na época, e olhou para aquele homem que estava caído ali, pegou aquele homem, colocou ali no seu animal, levou até uma hospedaria, mandou banhar, mandou lavar aquele homem ali, mandou cuidar daquele homem. E nós temos essa visão, que a visão da igreja, ela não é só a questão de fé, não é só a questão de emoção, não é só a questão de reunião religiosa. Nós acreditamos que há uma necessidade de, como nós pregamos, de a igreja ir para fora dos portões. Então nós temos trabalho social, como por exemplo, nós tivemos um trabalho ano passado, que foi um trabalho onde nós distribuímos mais de 4.000 quilos de alimentos, né? Nós arrecadamos, fizemos uma blitz, uma mobilização na cidade de Nova Olinda, arrecadamos cerca de 4.000 quilos de alimentos. Esses quilos de alimentos foram convertidos em cestas básicas, nós distribuímos em inúmeras comunidades, Serra, vários sítios de Nova Olinda, Vila Alta, Terreiro Duro, onde havia uma necessidade, nós levamos esse alimento para essas pessoas sem exigir que essas pessoas viessem na igreja, né? Porque a função da igreja não é dar alguma coisa esperando receber algo em troca, né? Mas é dar aquele amor que Cristo ensinou através da Bíblia, sem esperar que essa pessoa sequer retribua. E nós temos esse trabalho, temos o Projeto Serra, que é um projeto onde nós assistimos ali mais de 40 famílias, né, com cestas básicas, com roupas, com tecidos domésticos. Tem pessoas lá que a gente está lutando para construir casa para essas pessoas, né? Tem pessoas que têm um filho nas drogas, então nós temos um trabalho lá de esporte com esses jovens, nós levamos a palavra através do esporte também, né? E alguns já têm se convertido ali, eu acho que mais de 7 a 8 jovens já têm se convertido ali, e aqueles que viviam nas drogas hoje não estão mais nas drogas, né? Temos também vários outros trabalhos na área de teatro, né? Na área de dança, né? Aqui na igreja, enfim, são muitos trabalhos que envolvem o social e que assistem pessoas necessitadas, pessoas carentes, né? Essa é a visão da nossa igreja, esse é o objetivo, acredito eu, da Igreja de Cristo, vamos dizer assim, a primazia do que deve ser a igreja, né? Então, das coisas que a gente prega aqui na nossa igreja é que não é só falar que a situação social tem que mudar, né? Você tem que ir lá e sujar suas mãos, né? Você tem que ir lá e pegar mesmo ali na situação ali e sujar suas mãos com aquela situação para que as pessoas sejam transformadas. E graças a Deus temos aí testemunhos de inúmeras pessoas transformadas e que é uma bênção ver isso acontecer através desse mover aqui dentro da igreja. Qual a mensagem que o Senhor deixa para os jovens diante de tantos casos de violências, prostituições e drogas? Em relação à questão de violência, prostituição, drogas, né?
todo esse tipo de coisa que a gente vê, que a gente vivencia hoje, que a gente está vivenciando na nossa própria sociedade, é consequência da ação do diabo, né, em muitas vidas, e também consequência do distanciamento do homem de Deus. Então, eu acredito particularmente que, primeiramente, esses problemas da nossa sociedade, eles vão se resolver a partir do momento que essas pessoas elas se aproximarem de Deus, né? E para os jovens de hoje, que estão vivendo nessa sociedade escravizada por esse tipo de acontecimento, por esse tipo de vamos dizer assim, de vida, né? onde o que impera é o imediatismo, onde o que impera é a curtição, onde o que impera é o prazer momentâneo. O conceito que a gente tem é que fuja, né? Como a gente vê aí na mídia em relação às drogas, é uma viagem sem volta, né? Aqueles que vão, é muito difícil um voltar. Em relação à prostituição, a prostituição é uma coisa que destrói o seu corpo, né? A prostituição, ela cobra um preço muito alto. Então, uma pessoa que se prostitui, ela tem o seu corpo marcado pelo resto da sua vida, né? Então, a prostituição também é uma coisa de que as pessoas elas não deveriam se envolver, elas deveriam fugir, como a própria palavra de Deus fala. E violência é consequência, né? Violência é consequência do ego humano, né? Violência é consequência dos desejos humanos, da exaltação humana. Então, o conceito que eu deixo dessas pessoas é fujam disso, né? Fujam de todas essas coisas, procurem se achegar a Deus, procurem se aproximar de Deus, porque somente a palavra de Deus ela tem poder para libertar, somente a palavra de Deus ela tem poder para transformar, né? Nós sabemos que existem pessoas que até conseguem, né, se libertar das drogas, se libertar da prostituição, mas com Jesus é muito mais fácil, né? Quando Jesus entra na vida do ser humano, você é transformado instantaneamente. Eu fui transformado com dias, e eu usei drogas, eu bebia, eu me prostituía, eu fazia tudo que o mundo tinha para me oferecer, como qualquer jovem, basicamente muitos hoje fazem, né? E eu aceitei Jesus como Salvador, e na outra semana eu estava transformado. Eu já não sentia mais desejo por as festas, eu não sentia mais desejo pela prostituição, eu já não sentia mais desejo por drogas, eu não sentia mais desejo por álcool, por nada que esse mundo oferecia. Eu sentia desejo de ler a Bíblia, de ler a palavra de Deus, de orar, de conhecer a Deus, de ter uma intimidade com Deus. E eu quero convidar você que está ouvindo essa palavra, que está vendo essa palavra, a procurar uma igreja evangélica, não necessariamente a nossa igreja evangélica, né? Se procure a igreja mais próxima, a igreja que esteja mais acessível, e procure ler a palavra, procure ouvir a palavra, ou mesmo sozinho no seu quarto, se você não tiver uma igreja evangélica próxima de você possa aceitar a Jesus como Salvador e procurar mudar a sua trajetória de vida. E para fechar esse conselho, para fechar essa palavra, eu quero ler aqui na Bíblia, no Evangelho de João 3,16, uma palavra que é bastante conhecida, tanto por evangélicos como por não evangélicos, né, que é a palavra que nós dizemos que é o centro da Bíblia. Isso aqui é o centro da Bíblia, né? Daqui parte todas as palavras, todas as atitudes de Deus partem deste versículo, que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é um versículo maravilhoso. E quando eu medito nesse versículo, eu vejo uma coisa: Deus amou o mundo de uma tal maneira, uma maneira que o evangelista João aqui não soube explicar. Ele poderia ter dito, foi de uma forma incrível, foi de uma forma fantástica, foi de uma forma tremenda, mas na realidade aqui ele não encontrava palavras, né? Porque Deus amou a prostituta, mesmo ela sendo uma prostituta. Deus amou o drogado, mesmo ele sendo um drogado. Deus amou um bêbado, mesmo ele sendo um bêbado, um assassino, um ladrão. Os próprios assassinos de Jesus ali na cruz, Jesus os amou ali, não é? Ele pediu perdão, ele disse: perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, essa palavra aqui, João, quando ele escreveu, ele disse: eu não sei explicar esse amor, eu não tenho uma palavra que descreva esse amor. Então, na hora ele descreveu de uma tal maneira. E
quando eu medito nessa palavra aqui, eu vejo Deus amando pessoas que não tinham qualidades para ser amadas, Deus amando pessoas que o desprezavam, amando pessoas que não estavam nem aí para Ele, das quais eu era uma dessas pessoas, fui uma dessas pessoas, né? E como tenho certeza muitas pessoas vivem dessa forma, vivem dessa maneira. Então João está dizendo de uma tal maneira porque foi de uma maneira indescritível, foi de uma maneira que nós não podemos descrever. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É a segunda parte do versículo, né? Unigênito, o primeiro e único, né? No caso, ele era o primeiro e único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Então a mensagem para você hoje que eu quero deixar: Deus não quer que você morra, Deus não quer que você morra nas drogas, Deus não quer que você morra na prostituição, Deus não quer que você sofra na tristeza, Deus não quer que você esteja à margem da felicidade, à margem da vida. Deus tem um plano na tua vida. Eu quero fechar dizendo isso, né, para os jovens que provavelmente vão me ver, que assim como um crente chegou para mim há 16 anos e disse: jovem, Deus tem um plano na tua vida. Eu quero deixar essa palavra para você hoje também. Deus tem um plano na tua vida, e não é a mentira, não é a prostituição, não é a violência, não é a droga, não é a tristeza, não é nada disso, mas é felicidade, paz, alegria, prosperidade e vida eterna, como está escrito nesse versículo aqui. Nossos agradecimentos em nome da equipe da Rede de Blogs. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, eu te darei, eu te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto